Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, alunas e alunos da nossa ETAD, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui aos nossos estudos, já vamos iniciar o estudo das duas últimas lições para finalizar os livros apocalípticos. Estudamos o livro de Daniel e agora estamos nos detendo sobre o livro de Apocalipse, né? Já estamos aqui bem no final do livro, na lição 9, a ascensão e a queda do anticristo, que vai dos capítulos 13 ao capítulo 16, e no próximo vídeo a última parte aí da aula, que é referente ao livro dos apocalípticos. Então, que o Senhor continue nos dando graça, nos abençoando. Estamos atravessando esse momento difícil no nosso país. Creio que já estamos observando a margem do outro lado do rio. Ou seja, acredito que no próximo livro já estaremos em sala de aula, né? Se Deus assim permitir. Os irmãos vão acompanhando aí nos grupos as postagens aí do pastor Ismael da Armantânia para ficar bem informados. Amém? Então, começando aqui, lição 9, páginas 137, 137, a ascensão e a queda do anticristo. Então, nessa lição, continuaremos estudando a respeito da grande tribulação em si. Vai dar enfoque aqui ao surgimento da besta que surge da terra, a besta que surge do mar, a preparação no céu com os últimos juízos e, finalizando o estudo, as 7 taças dos últimos juízos. Então, já estamos aqui bem no linear da história. A partir daí, deste momento, já temos o início aí do reino milenar de Cristo. Amém? A lição aqui vai dar um destaque logo na introdução, que quem olhar para esse texto assim de forma direta, sem ver o contexto, sem analisar outras passagens, dá essa impressão que Deus abandonou a terra. Tamanhas catástrofes, tamanhas tragédias que acometeram a humanidade e dá a impressão que Deus não está presente. Mas nós sabemos, conhecemos que Deus tem o controle de tudo e tudo isso já está prescrito muitos e muitos milênios antes de acontecer. Então é muito interessante como a Bíblia relata, como a Bíblia detalha coisas futuras que para Deus o futuro já existe. Deus não olha para a história com o olhar linear que nós temos, passado, presente, futuro. Não, Deus olha tudo como se fosse a mesma coisa. É como se você já assistisse um filme e voltasse um pouco atrás, né, rebobinar o filme. Quando você vai assistir novamente, você já sabe o final, porque você já viu o final. É como que você pudesse pegar um livro, ler o final da página, depois volta para o meio da página, já sabendo como será o final. Então Deus ele tem esse olhar completo pela história. Quando ele olha para a história, ele já olha passado, presente e futuro como se fosse a mesma coisa. Então, se está escrito na Bíblia, é porque certamente, com certeza, vai acontecer da forma que está descrita. Então, muito interessante estudarmos para aprendermos e cremos em Deus que não passaremos por essa situação. Estaremos do lado de Cristo, estaremos sim voltando com Ele em glória. Seremos arrebatados para o seu encontro em primeiro momento e depois voltaremos com Ele em glória para proceder os juízos contra a terra e contra a humanidade que se rebelou contra Deus. Então aqui já entrando no texto 1, meus irmãos. A besta que sobe do mar, Apocalipse 13, do 1 ao 10. No livro de Apocalipse tem aqui a revelação histórica das duas bestas. As duas bestas como a Bíblia se refere a esses dois personagens que virão aqui na história da humanidade. Primeiro, o surgimento da primeira besta, que é referente ao anticristo, uma figura humana, um homem que virá e liderará o mundo nas questões políticas e econômicas, né? E depois dele virá o falso profeta que liderará o mundo nas questões religiosas e espirituais. Não se engane, o mundo sempre precisará de espiritualidade. Os homens sempre buscarão a espiritualidade. Muitas vezes, como nós percebemos, buscam da maneira errada, por caminhos errados. Mas dentro do ser humano existe o desejo sim pelo espiritual. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 10, diz que tudo fez Deus ao seu tempo e colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade, pelas coisas eternas. Algumas traduções têm a palavra mundo, mas o sentido correto ali, nas traduções ali mais próximas do original, tem o sentido de que a eternidade. Então o coração do ser humano está sempre buscando as coisas eternas. Então será necessária a vinda deste homem para continuar enganando as nações. O ateísmo é algo relativamente novo, né? Da forma que nós conhecemos o ateísmo ativista, é algo relativamente novo e que atinge uma minoria, uma grande minoria das pessoas, geralmente as mais abastadas, né? Então, uma grande minoria se sente atingida pelo ateísmo. A grande maioria da população é sim religiosa, então por isso
que esse falso profeta fará um grande estrago aqui na humanidade. Então, a primeira besta surgirá primeiro, surgirá logo após, pelo que nós entendemos da palavra do Senhor, pela linha que nós seguimos, logo após o arrebatamento da igreja, esse líder já iniciará o seu projeto, porém não se manifestará da forma que ele realmente é para a humanidade, né, até que se complete os 3 anos e meio, ou seja, a primeira metade da grande tribulação. É nessa primeira metade também que tem o aparecimento, o surgimento das 2 testemunhas que nós estudamos nas aulas passadas. Então é neste momento que elas surgem, farão os milagres, ali, os sinais, né, perturbarão a humanidade. Toda a humanidade entenderá que aquelas 2 testemunhas estarão perturbando eles, e a besta irá combater essas 2 testemunhas, irá vencer essas 2 testemunhas, como nós também vimos nas aulas anteriores, né? Elas serão mortas, depois ressurretas pelo Senhor Jesus Cristo e serão levadas aí para o céu com ele. Então, a partir deste momento, no final das 3 anos e meio, aí a partir deste momento o anticristo mostrará a sua verdadeira face, a sua verdadeira intenção. Pelo que dá para entender pela palavra do Senhor, é que neste momento o terceiro templo já estará pronto, já estará feito. Ou seja, então, esse falso líder, ele certamente conseguirá o acordo de paz, conseguirá ali a paz entre os judeus e os árabes, judeus e os palestinos, ao ponto deles permitir a construção do templo do Senhor. Então, o templo do Senhor será feito, terá que ser feito onde hoje é a Mesquita de Omã, ou seja, um lugar muito sagrado, porque ali tem uma pedra que dizem os muçulmanos que daquela região, daquela pedra que Maomé foi elevado, assunto aos céus, né? Então veja, é uma questão muito delicada, muito difícil de se resolver politicamente, porém esse homem habilidoso, esse homem de todo o poder da persuasão, ele vai conseguir ali levar a população a acreditar que esse é o melhor caminho, e ali será reerguido o templo. Então, quando ele se levantar como anticristo, realmente com a sua identidade, aí ele vai se assentar no trono, vai se assentar ali no lugar especial, no templo do Senhor, no templo de Deus, ou seja, o templo estará reconstruído. E o anticristo não é apenas alguém que se levanta contra tudo que se diz Deus, né? Contra as coisas de Deus, mas é alguém que tenta se passar por Deus. Porque, lembrando, como eu disse há pouco, que o ser humano é um ser religioso, é um ser que busca sempre o espiritual. Então este homem, ele não vai ignorar essa questão da religiosidade humana, mas ele não vai apenas combater as coisas de Deus, mas vai querer se colocar no lugar de Deus, receber adoração como Deus. Isso não é novo na história, isso não é novo na humanidade. Grandes tiranos, grandes ditadores do mundo quiseram sim receber adoração para si. Desde lá de trás, no início da era dos gentios, nós vemos ali Nabucodonosor construindo aquela grande estátua e querendo que todos os súditos, todos os moradores da terra, a qual estava sob seu domínio, o adorassem como Deus. Então veja, também ali com Daniel, no rei Dário, né? Quando os inimigos de Daniel fazem aquela petição para que naquele dia, naquele prazo de tempo, naqueles prazos de dias que eles determinaram ali no decreto, ninguém pudesse adorar outro Deus a não ser o próprio rei. Então veja, os reis sempre querendo receber a adoração para si. E nos dias modernos nós temos aí grandes ditadores, Stalin, Mao Tse Tung, tantos outros ditadores passaram pela história, o próprio Hitler também quiseram receber adoração para si, né, querendo se colocar no lugar de Deus. Interessante que, principalmente no regime comunista, onde a adoração, né, a religião era banida, ou seja, dá a entender que eles não queriam, né, entendia que o homem era mais evoluído do que isso, não queriam que o homem tivesse religião, mas eles não conseguiam abolir isso da humanidade nem no coração deles, porque eles quiseram se colocar no lugar de Deus. Então, na teoria, a religião não existe, na prática, me adorem como Deus. Então veja que o anticristo é esse mesmo espírito, essa mesma linha, essa mesma ideia, e quando ele se manifestará aqui na terra, quando o homem da iniquidade se manifestar, não será diferente, ele também querá adoração para si. A questão da besta que sobe do mar, mar na Bíblia traz muito sentido de povos, população, né, de pessoas, ou seja, será um líder que surge do povo, um líder popular, líder que terá grande aceitação das pessoas. Então, é um detalhe interessante para se observar na história. Então, esse líder que virá será um líder aclamado pelas pessoas, pelas multidões, pelos povos, e será reconhecido como líder mundial, né? Então, esse líder será tão carismático que seu carisma irá ultrapassar as barreiras da etnia, da cultura, que todos os povos irão olhar para ele e irão reconhecer como uma grande liderança.
E o termo besta utilizado aqui na Bíblia tem um sentido de animal selvagem, né? Animalesco. Então, mostrando o caráter desse homem que irá surgir na humanidade. Porém, é um homem completamente sem escrúpulos, sem caráter. Uma definição moderna do que se podemos chamar de psicopata, né? Sociopata, aquelas pessoas que não têm sentimentos, não têm escrúpulos, não têm bom senso, né? Não têm sensibilidade, não têm os sentimentos que são naturais à humanidade. Ele sabe que esses sentimentos existem, ele até imita esses sentimentos quando ele é favorável, porém ele mesmo não sente esses sentimentos. Então, por isso esse caráter animalesco que a Bíblia coloca como uma besta selvagem, completamente irracional no que tange a sentimentos humanos, um manipulador desses sentimentos. Então, quando ele se manifestar na sua ira, tanto é que ele vai mentir, vai enganar, vai dissimular, e quando ele aparecer realmente da forma que ele é, no final da primeira semana, no final da primeira metade, no começo da segunda metade, então todos verão seu caráter vil, ele não terá piedade nem dó de ninguém, porque o seu caráter é bestial, né? Como uma besta mesmo, por isso que tem esse sentido, esse termo. E aqui a lição continua falando, aqui no texto 1, no quarto parágrafo, fala sobre 10 chifres, né? E sobre os chifres, 10 diademas, indica a sua procedência satânica, pois o dragão aparece em 12:3 com 7 cabeças e 10 chifres, mas há diferença entre os dois. Os diademas do dragão estavam nas cabeças e os da besta estavam nos chifres. Deste modo, os diademas do dragão eram 7 e o da besta era 10. O profeta Daniel viu esse animal sob o outro ângulo, aqui descrevendo o texto que fala a respeito disso. Então, ele é sim de procedência satânica e Satanás dará a ele o seu poder, os chifres ali, né? Então, veja como esse homem estará completamente com poder satânico em ação nessa terra. Todos esses homens maus que passaram pela humanidade, né, tinham influência satânica, mas esse aqui será muito pior. O próprio dragão, Satanás, dará para ele o poder e estará junto com ele nessa empreitada, né, para a destruição da humanidade, para o flagelo da humanidade, e irá ser ali derrotado e terá o seu poder aqui na Terra, porém um poder limitado, com um tempo limitado, já pré-determinado por Deus, que é todo poderoso e que colocará um freio na vida ali desse anticristo da besta. E aqui na página 140 diz: e deu-lhe o dragão o seu poder. Então o próprio Satanás, o próprio dragão, está dando ali o poder, como foi dito, para essa besta. Assim, temos no início do capítulo a revelação de uma trindade satânica operando naquele tempo, né? Apesar do seu pastor, Antônio Gilberto, colocou esse termo aqui, cunhou esse termo aqui nesta lição, eu não gosto, eu aprendi com um outro pastor que me foge agora o nome, que não é bom falar trindade satânica, porque trindade remete à trindade divina, né? Podemos usar o termo aqui tríade satânica, ou seja, 3 seres que querem ali, que vão querer imitar, né? Vão querer usurpar os poderes de Deus, que vão querer ali, vão trazer o mal para a humanidade, mas trindade só existe uma, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que sim, é o conceito único que fala a respeito de Deus. Então aqui vamos usar o termo tríade satânica, que é o dragão, que imita a Deus, né? O anticristo, a besta que surge ali do mar, que imita Jesus Cristo, e o falso profeta, a segunda besta que ele surge da terra, que imita o Espírito Santo, né? Então pensa nos dias tenebrosos que serão, pensa de como a humanidade sofrerá, né? E aqui na continuação da lição, os santos, versículo 7, aqui são aqueles que crerão durante a tribulação, judeus e gentios, eles morrerão como mártires. A super-igreja mundial, liderada pelo falso profeta, examinará muito dos santos de então. Então, os santos que aparecem ali no capítulo 3, versículo 7, faz referência àquelas pessoas que serão salvas durante ali a grande tribulação, o período da grande tribulação, tanto gentios quanto judeus que serão martirizados agora por crerem no Senhor e por se negar a adorar o falso profeta. E agora já entrando no texto 2 fala a respeito da besta que sobe da terra, né? Então já está falando sobre a segunda besta, a besta que tem aqui o sentido falso profeta, né? Um sentido religioso. Muitos adorarão, muitos seguirão os sinais dessa besta, desse falso profeta, né? Então você tem ali o poder econômico, o poder político pela primeira besta, o anticristo, e o poder religioso pela segunda besta, e o falso profeta. É falso, porém muitos se deixarão enganar por eles, porque haverá
grandes sinais, né? Grandes prodígios que essa besta fará e levará muitos a acreditar neles, né? Muitos. Então, se ele é um profeta, se ele é um falso profeta, logo ele é profeta de uma religião. Então, terá aqui na humanidade, nesse período, uma falsa religião, né? Uma outra religião que irá abarcar aí a grande parte da humanidade, que dá para entender que é uma região ecumênica, né? Vai pegar uma junção de vários dogmas religiosos e vai colocar tudo dentro de um caldeirão só e mostrar para a humanidade como se fosse uma religião mais evoluída, uma religião mais pura, onde não existe certo, não existe errado, né? Onde Deus é tudo em tudo, onde a natureza é Deus, onde o ser humano é Deus. Então, todas essas questões filosóficas e teosóficas que já vemos aí na humanidade já há muito tempo, acho que agora ela se materializará através aí desse falso profeta. Então será uma religião aí tida como uma religião perfeita, né? Onde ninguém quer convencer ninguém, ninguém quer dizer que o outro tem pecado, está no erro. Então, com certeza, é o que a humanidade quer ouvir, né? A humanidade quer ouvir quer adorar, quer fazer parte de uma religião onde a pessoa não se sinta constrangida, onde a pessoa não se sinta em pecado, onde a pessoa não se sinta ali na obrigação de ter na obrigação de ter uma vida melhor, uma vida mais pura, mais santa. Então, certamente há um público muito grande para esse tipo de pensamento. Então, talvez esse falso profeta virá por este caminho, né? E através daí conseguirá aí arrebanhar grande parte da humanidade para o seu aprisco, né? Para o seu aprisco ali espiritual, e com certeza trará um grande mal para a humanidade, mas enganará a muitos. Porque essa besta tem aparência de cordeiro, mas é um dragão, mas sim virá com grande poder, sinais, prodígios, né? Coisas maravilhosas que, veja, pense hoje em dia, muitos cristãos, muitas pessoas se dizem crente, vivem atrás de milagre. Imagina o resto da humanidade quando vê que esse homem tem o poder de transformar, de curar, de mudar, de resolver problemas de câncer e outras doenças que virão a acontecer. Então veja como realmente esse homem irá conquistar muitas pessoas. E além de tudo isso aqui, no versículo 15, mostra um fenômeno completamente sobrenatural aqui que vai deixar toda a humanidade de boca aberta, que esta besta dará poder à imagem da primeira besta que foi colocada no santuário, e esta imagem da besta irá falar, né? Irão as pessoas ouvir a voz, dará fôlego de vida a uma imagem. Então pensa de como isso afetará o psicológico das pessoas, a imaginação das pessoas, como realmente será muito difícil não acreditar. Se você não conhece a palavra, se você não conhece o que a Bíblia já descreve, vai ser muito difícil não acreditar no poderio, né, e na divindade, vamos dizer assim, daquela besta. Realmente é um poder muito grande que essa besta terá, e não é à toa que toda a humanidade irá se curvar a ela. Que a lição destaca que o nome da besta, né, na Bíblia, obviamente não retrata, não demonstra, mas quem estiver aqui vai saber com certeza quem é. E a respeito do número do homem, número 6 é o número do homem, mostrando que é sim um homem, não é um ser angelical, espiritual que irá encarnar aqui na Terra, mas será um ser humano sim, com influência e com poder do dragão de Satanás. E o número 6 na Bíblia, número 666, o número 6 na Bíblia é um número que é atribuído ao ser humano, e 666 é uma ênfase que se dá a esse número, ou seja, a questão humana, então o hedonismo, ou seja, a adoração da humanidade. Então será um reino, então será um período de tempo ali dominado pelos desejos humanos desenfreados, né? Através do desejo do ser principal ali, do elemento principal, dos elementos principais daquele momento, que as duas bestas então estarão extravasando todos os instintos humanos sem freio, da pior maneira possível. Por isso que o número 6, que refere ao homem, 666, 666, dá ênfase ali de como aquele período será governado por essa ótica humana, influenciado pelo poder satânico. Há na história da humanidade muita especulação a respeito aí de quem será a besta, se ressurgirá alguma figura da humanidade, do passado, né? A respeito do número, especulação a respeito de quem é a pessoa, do nome da pessoa, referência ao número de 666, mas são especulações, né? Muito tempo se fala a respeito do código de barra, ou vai ser a marca da besta. Então já vimos que isso já passou, porque o código de barra já está ali inserido na sociedade há décadas, né? Então é muita especulação nesse sentido. Mas é certo que virá este homem, é certo que ele terá o seu poder aqui na Terra, é certo que haverá essa marca,
mas o que é realmente ainda é algo nebuloso na história. Mas não, nós não estaremos aqui para ver isso, que cremos que estaremos já com Cristo nos céus. E aqui a conclusão na página 142, conclusão sobre as duas bestas. Esses dois homens de que acabamos de tratar representam dois grandes movimentos mundiais nos últimos dias dos tempos dos gentios. Uma confederação de nações para fins políticos em torno da primeira besta e a confederação também mundial de igrejas para fins religiosos em torno da segunda besta. Então veja que esses homens liderarão movimentos ali, né? Grandes movimentos. Ou melhor dizendo, esses grandes movimentos estão sendo preparados na humanidade para colocar esses homens na sua liderança, né? Então veja que a humanidade está no caminho de união política e união religiosa, né? Você quebra de barreiras, né? Quebra de soberanias, junção ali de ideias, de ideologias, junção ali no quesito religioso, né? Quebra de paradigmas aos poucos. Não, isso não é bem assim, vocês entenderam errado, o jeito certo é esse. Então, por aí você vai vendo que a humanidade está se caminhando para esta união, né? Esta união que será antecessora à ruína da humanidade. Então, do lado político, nós já vemos isso muito acontecendo, principalmente agora nessa questão de pandemia. Vemos vários líderes aí de grandes nações, no nosso país também, algumas lideranças políticas, inclusive até mesmo o ex-presidente Lula, clamando por um governo mundial para tomar ações mundiais perante a problemas mundiais. Então, através de pandemia, catástrofes naturais, né, terrorismo. Então, aos poucos as nações, os líderes vão entendendo que é melhor você ter um governo mundial para controlar, né, a humanidade toda. E na questão religiosa não será diferente, porque vão dizer que as religiões, do jeito que nós conhecemos hoje, são discriminatórias, né? Fazem discriminação entre as pessoas, né? Promove ali sentimentos negativos, então eles vão querer quebrar essas barreiras para trazer uma religião mundial. Então, resumindo, é isso: a humanidade irá ser governada politicamente, economicamente pela besta, o anticristo, e religiosamente pela besta, o falso profeta. Já entrando aqui no texto 3, né, ainda página 142, a preparação no céu para os últimos juízos, Apocalipse capítulo 14, né? O capítulo 14 de Apocalipse é um capítulo parentético, ou seja, mais uma vez aqui abre-se um parênteses na história, irá narrar alguns eventos aí, algumas situações que não se encontram ali, que não se encontram nos eventos ali das trombetas, das taças. Então é descrito aqui de uma forma parentética. E aqui tem um resumo aqui dos principais eventos, né? Primeiro, um grupo de remidos triunfantes no Monte Sião, um anjo proclamando um evangelho eterno, um anjo anunciando a queda da Babilônia, um anjo anunciando o julgamento dos adoradores da besta, mensagem de bem-aventurança dos mortos no Senhor, a ceifa dos gentios e a ceifa de Israel, né? E agora aqui a lição faz aqui uma ampliação desses eventos, né? Descrevendo muito interessante, os irmãos podem ler aí com calma, que eu não vou abordar por questão de tempo, mas está muito bem explicado e muito bem detalhado. Também. E aqui na página 145, a conclusão sobre as duas ceifas. Na ceifa propriamente dita, os produtos são separados uns dos outros, mas na vindima são as uvas, só as uvas entram em questão. Na Bíblia, Israel é sempre contado à parte como nação. Eis que o povo que habita só e não será reputado entre as nações. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Essas duas ceifas, na página 146, a dos gentios e a do Israel, não são ceifas de santos para o céu, mas de ímpios para o justo juízo, como acabamos de mostrar escrituristicamente. Então a ceifa aqui fala a respeito de juízo. Então já vamos aqui para o texto 4. E no texto 4 é 7 taças dos últimos juízes de Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Né? Os capítulos 15 e 16 vai falar que descreve os últimos juízos divinos sobre a humanidade. As 7 últimas taças. As taças da ira de Deus contra a humanidade. Aí sim, a humanidade está já à beira do colapso total. Versículos, aqui a lição vai destacar que os versículos de Apocalipse 15, de 1 a 4, constituem uma passagem parentética introduzindo os 7 anjos como as 7 últimas pragas ou flagelos para lançar sobre a terra, né? Seguindo aquela linha de raciocínio, sempre na transição ali de um evento para o outro, aparece aqui esses eventos parentéticos para melhor explicação. Vi no céu outro sinal grande, admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Então veja
são os flagelos que irá se consumar a cólera de Deus contra a humanidade. Então serão realmente muito severos, né? Muito poderosos contra a humanidade. Irá ser um golpe fatal. A humanidade vem desde Adão ali acumulando pecados, erros, crimes, crueldades, e o cálice de Deus vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. Então a misericórdia de Deus permitiu que o ser humano vivesse nessa terra, destruísse o meio ambiente, destruísse o próximo, destruísse a si mesmo. Então agora a ira de Deus virá avassaladora sobre a humanidade. Na página 147, temos aqui no segundo parágrafo, Apocalipse 15:2, vemos aqui uma multidão dos salvos no céu saindo da tribulação, selar a sua fé com seu sangue como mártires cantando o cântico de Moisés, né? Então será um momento lindo, as pessoas ali que conseguiram ali passar por esse momento de tribulação, com sua vida, com seu sangue, e ali tiveram acesso à entrada no céu pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui depois dessas coisas, a partir do capítulo 15, versículo 5, aqui fechou-se o parêntese e a marcha dos acontecimentos dos selos das trombetas, interrompidas em 11:19, é reiniciada. Veja que parou lá atrás, no capítulo 11, e agora você tem o reinício ali dos flagelos, e agora o início da primeira taça da ira do Senhor. E começa dizendo que abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do tesouro. O santuário aqui é a palavra que original naos corresponde ao compartimento mais exterior do tabernáculo, denominado Santo do Santo. Queremos tratar-se da habitação literal de Deus e dos seus anjos. E no penúltimo parágrafo temos aqui: ninguém podia penetrar o santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Chega o momento em que a intercessão será parada, porque a ira de Deus irá descer com toda a força contra a humanidade, né? A lição destaca aqui que o juízo anteriores das trombetas atingirá a humanidade parcialmente, mas agora as taças, a humanidade será atingida por inteiro, porque realmente Deus está derramando, né, o último derramamento da sua ira contra a humanidade. Então agora não mais parcialmente, não é mais terça parte de uma coisa, terça parte de outra, agora é a humanidade por inteiro. Vemos na página 148, meus irmãos, temos o início então do derramamento das 7 taças, das 7 pragas contra a humanidade. E a primeira praga, o primeiro derramamento da taça, resulta na praga que no capítulo 16, versículo 2, diz respeito à contaminação com úlceras malignas a todos os adoradores da besta. Então, grande maioria da humanidade irá se dobrar aqui. Todos que ficaram, que não, né, morreram pelo amor do Evangelho, são porque foram adoradores da besta. Então, toda a humanidade que restar certamente está nesse grupo e serão assolados com úlceras malignas ali em todos os adoradores. Então, veja só, não haverá hospitais. Veja agora na Covid, aí, na pandemia, os governos terão problemas com leitos, com hospitais para todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, neste momento aqui será uma grande tragédia, porque as pessoas recorrerão à medicina e não conseguirão serem ali tratadas, né? Porque nós vivemos num mundo com escassez, você não tem, as coisas não são feitas para atender a humanidade de uma vez toda. Por exemplo, se todo mundo for correr para o banco para sacar dinheiro, não tem dinheiro. Se todo mundo for nos postos abastecer, não tem gasolina para todo mundo. Se todo mundo correr para fazer uma coisa só, não tem algo que suporte toda a humanidade, obviamente. Então aqui não será diferente. Então a segunda praga, capítulo 16, versículo 3, refere-se ao mar que torna-se em sangue, causando a morte de toda a vida marinha. Até agora a terça parte ali do mar, das fontes de águas doces foram ali assoladas. Agora todo o mar terá aqui a morte da vida marinha. Isso impactará no ecossistema, no meio ambiente, dará muitos problemas para as pessoas que vivem da pesca, dos frutos do mar, né? Então, realmente será algo que irá atingir a humanidade toda, né? O ciclo que se tem será atingido. Aqui a terceira praga, capítulo 16, 4 e 7, retrata fontes e rios que se transformaram em sangue. Esse juízo é causado pelo milenar derramamento de sangue do homem. O anjo que executou essa praga é o que tem autoridade sobre a água. Em 7:1 vemos anjos controlando o vento, em 14:8 controlando o fogo, aqui em 16:5 outro controla as águas. Veja que o mundo espiritual existe, né? É real, e Deus tem o controle sobre tudo. E veja que cada anjo aqui descrito tem um poder sobre um elemento ali da natureza, né? Como aqui descrito. Então, as águas dos rios serão contaminadas. Então, meus irmãos, vejam que desespero, não é mais uma terça parte, agora é todas as fontes de rios de água doce terão ali
a sua água contaminada, transformada em sangue. Então, grande calamidade que ocorrerá no mundo. Então, ricos, poderosos, pobres, não importa a sua cor, a sua etnia, todos os lugares do mundo. Certamente aqui o Brasil, temos aqui esse grande rio Amazonas, será ali o alvo de muitas nações. Por isso que existe essa guerra a respeito do controle da Amazônia, né? Porque a Amazônia, todos sabem que ali tem muitas riquezas minerais naturais e também nós temos aí o grande rio cortando aqui a parte norte do nosso país. E é muito visado isso, né? Então, mas nem esse grande rio servirá para nada porque se tornará sangue. A quarta praga, capítulo 16, 8 e 9, refere-se ao sol. Refere-se ao sol a queimar os homens pelo calor multiplicado. Apesar de tão grande padecimento, os homens não são levados por isso ao arrependimento, mas blasfemam contra Deus. Então veja, o sol aumentará sua força, né? Através do sol aumentando sua força, com certeza muitas pessoas serão acometidas com câncer de pele, né? Feridas no corpo e muitos da plantação, né? Dos animais, dos campos, animais ali, dos pastos morrerão. Então, conforme o forte calor ali, então realmente vai trazer, realmente vai ampliar o flagelo da humanidade. Será realmente um período de catástrofe, um período ali onde os homens não saberão o que fazer, tamanha a miséria, tamanha a situação que se encontrarão. Agora não tem água para beber, não tem rede pública de saúde, nem em particular, que vai estar sobrecarregada, e mesmo assim agora o sol vem forte e trazendo sede seca em vários lugares e causando feridas ali para muitas pessoas e morte, com certeza por insolação e demais problemas ocasionados ali do sol forte. A quinta praga faz referência aqui às trevas no trono do reino da besta. O sol perderá a sua força, o seu brilho, né? Aqui no capítulo 15, capítulo 16, 10 e 11, então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam suas próprias línguas. Então, não sei se é um eclipse ou se o sol mesmo perderá sua força, porém ficará em trevas. Então as pessoas entrarão em desespero. Aqui diz que os homens morderão a sua própria língua, né? Com forma de mostrar sua aflição, seu desespero, e blasfemavam contra Deus ainda, mesmo assim, mesmo depois de tudo isso. Veja como a humanidade é dura, como a humanidade é má, né? Veja que o juízo de Deus é um juízo justo, porque a humanidade é má e é dura de coração. E a sexta praga tem a ver ali com o rio Eufrates se secando, deixando ali livre o avanço das tropas que irão do Oriente para Israel, né, ali contra Israel para a batalha do Armagedon. Então, a seca desse rio, ali talvez ali pelo forte calor e também pela contaminação da água, veja que a seca desse rio deixará o caminho livre para as tropas inimigas virem contra Israel, onde se dará ali a batalha do Armagedon, a guerra do Armagedon. Então aqui fala a respeito do rio Eufrates, ele é significativo porque este rio aparece ali no período do milênio, sendo a fronteira de Israel, né? O limite do território de Israel, ali o rio Eufrates. Então veja a importância desse rio e como as profecias se encaixam perfeitamente até sua conclusão. E a lição aqui destaca reis que vêm do lado do nascimento do sol, ou seja, do Oriente. Então a seca do rio Eufrates haverá estrada, caminho para a vinda de nações aqui. A lição vai destacar Japão, China e Índia, né? Desses três, certamente a China, como nós olhamos hoje, se fosse hoje, tivesse acontecendo isso, a China certamente seria esse país pela sua tão grande poder e imponência e caminhando aí para ser a segunda potência, a primeira potência do mundo, hoje eles são a segunda, então certamente eles têm muito interesse ali nas terras dos judeus, quem sabe eles ali estariam participando disso, né? Outros dizem a Rússia, mas de certo é que do Oriente virão os inimigos para atacar Israel, aproveitando-se da seca aí do Eufrates. Então aqui entramos em um outro momento parentético também, para explicar aí a reunião das nações ali, dos povos contra Israel. Vemos aqui que a tríade satânica, né, ali os três, irão inflamar os povos, os reis, ou seja, os governantes dos povos contra Israel, né, mostrando para eles ali, dizendo para eles que ali há muita riqueza, que ali há poder, que é necessário invadir ali os territórios de Israel. Então, esses reinos ali farão aliança e virão contra o povo de Deus, onde se dará ali a guerra do Armagedon. Então, esse é o encaminhar da história para culminar na guerra do Armagedon, na guerra descrita por Deus, onde Deus reunirá as nações, reunirá ali os povos para trazer juízo, né, contra os governantes e contra toda a sua população, e onde ele virá se
onde ele se manifestará, onde ele descerá das nuvens com seu poder e glória de forma visível, onde todo olho verá a sua volta triunfante juntamente com a sua igreja para essa batalha final. E a lição de destaque aqui é Armagedon, onde fica essa região, o Vale do Megido, um vale muito importante ali no campo de batalha e histórico ali para os povos daquela região. E neste ambiente, Cristo virá e irá instituir o seu reino aqui nessa terra. E aqui no terceiro parágrafo, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, talvez para completar a ação do arcanjo Miguel, executado em 2:7-8. Satanás ocupa atualmente a posição de príncipe de potestade do ar. O anjo conclui seu brado dizendo: feito está, é o mesmo que está consumado, é o fim do juízo terreno sobre os ímpios. Então, Satanás que habita as potestades do ar. Muita gente acredita que Satanás está no inferno, né? Satanás ele tem o seu reino ali físico no inferno, nas trevas. Não, Satanás está na potestade do ar. Está sempre ali circundando, sempre ali, né? Como ele se apresenta ali a Deus no livro de Jó, onde vens, vim de andar pela terra, circular por ela, as potestades do ar. Então, por isso aqui que o anjo ali lança essa taça aqui no ar para descontaminar, vamos dizer assim, tirar completamente Satanás do seu reino, do seu poder de atuação no ar, nas potestades do ar, onde ele influencia as nações e os povos. E após isso, tem-se um grande terremoto que abalará a humanidade como nunca antes se ouviu falar, onde cidades serão destruídas, cidades serão abaladas, inclusive ali contra a própria Jerusalém. Haverá ali um grande reflexo desse evento extraordinário. Aqui a lição diz que a grande cidade é Jerusalém, melhor identificada por esse título. Em 11:8 cairão as cidades das nações, inclui metrópoles como Nova York, Tóquio, Paris, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Londres, né? Tantas outras. Quantos não morrerão nesse grande terremoto? Se hoje os terremotos que já conhecemos já trazem números grandes de mortes, imagine esse grande terremoto de escala mundial que irá destruir muitas dessas cidades, né? Esses impérios modernos que existem não sobreviverão a esse grande terremoto. E esse terremoto também, né, ali atingirão as ilhas, então haverá uma grande mudança na geografia do mundo, um grande impacto, né, em toda a humanidade, e como se não bastasse, ainda haverá chuva de saraiva, de pedra contra a humanidade. Então veja que é um castigo duro, um castigo a qual os homens não conseguirão escapar. Não faltou oportunidade, não faltou misericórdia, mas o tempo da misericórdia ali aberta agora se cessa e a ira de Deus vem sobre a humanidade. Depois de tudo que a humanidade fez, além de rejeitar o seu filho, até hoje rejeita o sacrifício feito por ele. E até hoje muitos blasfemam contra Deus de forma franca, aberta, outros não blasfemam com a voz, mas agem como se Deus não existisse, ignorando os seus preceitos e os mandamentos. Então, a justiça de Deus virá e virá com grande força. A lição termina aqui na página 149, portanto, não adianta lutar contra Deus, resistir a Deus é perder a batalha. Ele vencerá de qualquer maneira e o homem terá que defrontar-se com ele. O melhor é fazer a sua vontade, obedecer-lhe e servi-lo com todo amor. Ele é digno. Um crente teimoso e recalcitrante pode fazer a vontade de Deus também, sofrerá muito até aprender que ele é o eterno vencedor. Então é melhor você obedecer a Deus, é melhor você seguir os mandamentos do Senhor, servir com amor, para que você não venha passar por isso, e por isso que precisamos pregar o Evangelho, para que nossos entes queridos, nossos amigos, até mesmo aquelas pessoas que não conhecemos, mas não venha passar por esse flagelo que sim virá sobre a humanidade. Quem não morrer, quem estiver vivo até este período, passará certamente por isso. Então, esse é o nosso dever de pregar o Evangelho para tirar o maior número de pessoas do caminho do inferno e do caminho da perdição, descrito aqui na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, essa é a lição número 9. Né? Vamos agora para o questionário e no próximo vídeo estaremos a última lição aqui desse livro, que é a lição 10. Entrando aqui no questionário, meus irmãos. Questão 1. Assinale com X a alternativa correta. Acerca do anticristo aprendemos A. Ele é a besta que sobe do mar, citada em Apocalipse 13:1. B. Que ele é assim chamado por se opor a Cristo no sentido de lhe resistir, hostilizar e também porque procura imitar a Cristo como Salvador da humanidade. C. Estará na Terra já durante a primeira metade da 70ª semana de anos. D. Todas as alternativas estão corretas.
Então aqui na questão 1, o correto é a letra D, né? Todas as alternativas estão corretas, porque sim, ele é a besta que sobe do mar. Aqui no texto 1, página 139, primeiro parágrafo, diz que ele sim é que sobe do mar e que ele tenta, sim, se parecer com Cristo, imitar Cristo, e no segundo parágrafo, ali na primeira linha, que ele estará na terra já durante a primeira parte ali da 70ª semana. Então a letra D está correta na questão 1. Questão 2. Dos seguintes, significa que cada cordeiro que era imolado como sacrifício no Antigo Testamento era uma prefiguração do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A. O cordeiro lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. B. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. C. Como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. D. Do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa resposta está na página 140, aqui no quarto parágrafo, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então a letra correta, questão 2, é a letra D, de dado. Questão 3, marque C para certo e E para errado. 3. As duas bestas mencionadas em Apocalipse 13 representam dois movimentos mundiais nos últimos dias dos tempos dos gentios. Aqui 142, a conclusão sobre as duas bestas. Esses dois homens de que acabamos de tratar representam dois grandes movimentos mundiais nos últimos dias dos tempos dos gentios. Então, está correto a questão 3, letra C. 4. As ceifas registradas em Apocalipse 14, 14, 16, 17 e 20 são ceifas de santos para o céu. A resposta da questão 4 está na página 146. Essas duas ceifas, a do gentio e a de Israel, não são ceifas de santos para o céu, mas dos ímpios para o juízo. Então, questão 4 está errada, não é para o céu, mas para o juízo. Questão 5. Os versículos 1 a 4 de Apocalipse 15 constituem uma passagem parentética introduzindo os 7 anjos com as 7 últimas pragas ou flagelos para lançá-los sobre toda a terra. A 5 está aqui na página 146 ainda, texto 4, segundo parágrafo, os versículos de Apocalipse 15, 1 a 4 constituem uma passagem parentética introduzindo os 7 anjos com as 7 últimas pragas, flagelos para alcançar sobre toda a terra, para lançá-lo sobre toda a terra. Agora a questão 6, tanto o juízo sobrevindo ao toque das trombetas como das 7 taças atinge apenas a terça parte da terra. Aqui na página 147, o último parágrafo todo mostra o contrário, que não será apenas a terça parte, mas a terra inteira. Então a questão 6 está errada, a letra E. Ok? E nessa lição, meus irmãos, a questão referente à prova desta lição número 9 vai apenas até a 6. A partir da 7ª já é da lição 10. Então fizeram diferente aqui. Então no próximo vídeo continuamos a segunda parte aí do questionário. Amém, meus irmãos? Então essa é a aula 9. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Nos vemos no próximo vídeo.